Olá, graça e paz. Seja bem-vindo ao canal da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras. Que alegria nós chegarmos na sua casa nesse momento de culto solene, nesse momento de adoração ao Senhor, neste momento de glorificação ao santo nome de Deus. Que bom nós estarmos juntos domingo à noite. Chegar aí na sua casa, prepara a sua família. É hora de você conversar com seus familiares, é hora de aquietar seu coração, é hora de desligar, portanto, das coisas efêmeras do mundo. Agora é hora de você focar, portanto, exclusivamente no culto que você estará prestando a Deus aí na sua casa. E este culto, ele é individual, ele é seu. Ainda que você esteja na sua casa, no coletivo, sua família, mas ele é individual, é Deus que recebe de forma individual, então depende muito do seu coração. Mas a minha oração nesta noite é que você esteja com o seu coração de fato laqueado, aberto, tranquilo para você ouvir a palavra de Deus, para você prestar um culto de louvor ao nome do nosso Deus. Bom é render graças ao Senhor. Salmo 92. E cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. E nós vamos cantar louvores. A equipe de louvor da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras estará com a palavra nesse momento para trazermos, portanto, uma música de adoração, de louvor ao nosso grande Deus. Que Deus abençoe grandemente o seu coração. Equipe de louvor com a palavra, depois estaremos de volta, se Deus quiser. Segura aí, um grande abraço. Santo, poderoso, quem que há de vir? Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, Santo, poderoso, quem que há de vir? Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és, Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo, poderoso, quem que há de vir? Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és, santo é o teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és, Santo, Santo Deus tu és. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. Santo é o teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz.
Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo é o teu nome em todo lugar. Reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo, Santo Deus, tu és. Santo, Santo Deus, tu és. Ok, queridos, depois da equipe de louvor da nossa igreja, os irmãos com muito carinho têm se esmerado na preparação do louvor, nosso irmão Igor também, enfim, toda a equipe de gravação, a nossa alegria imensa chegar até você nesta noite. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, amado e querido irmão e irmã. Pegue sua Bíblia, dá tempo, corre lá. Sua Bíblia está escondida, está engavetada, está guardada. Pegue sua Bíblia, está empoeirada. Faz o favor de pegá-la, sacode a poeira. Levanta aí, pegue sua Bíblia para que possamos ler um texto da Palavra de Deus. Enquanto você pega a sua Bíblia, nós queremos dizer que nós vamos abrir o Salmo de número 91, por favor. Salmo de número 91, e você, portanto, vai pegar a sua Bíblia nesse momento. Salmo de número 91. O Salmo de número 91, para sua informação, ele é um salmo órfão. Ou seja, nós não sabemos quem é o seu autor. Sabemos de fato que está aqui no cânon sagrado das Escrituras. E se está no cânon sagrado das Escrituras é o mais importante. Nós não sabemos quem de fato é o seu autor, mas sabemos que é o Espírito Santo de Deus quem o inspirou e por isso está aqui registrado. Há quem diga, porque o anterior, o Salmo 90, é escrito por Moisés, chegam até a atribuir que de fato o 91 é o Salmo de Moisés. Mas nós não temos certeza. Então o achômetro aqui não combina. Então nós vamos ficar que é um salmo órfão. Nós não sabemos de fato quem é o seu autor. Mas é palavra de Deus e eu gostaria de deixar ao seu coração nesta noite. Então abra sua Bíblia, Salmo 91. Eu faço essa leitura e os irmãos acompanharão, por favor, aí na sua casa. Você que está ligando agora esse canal, seja bem-vindo. Que bom, viu? Que bom que você está conosco em toda parte do nosso Brasil. Enfim, esse canal tem sido instrumento de Deus para o seu coração. Leiamos. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-ás com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês de escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcará aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou. Com amor eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Mantenha a sua Bíblia aberta em casa, por favor, por gentileza,
para que possamos então estudar este salmo nesta hora bendita que Deus assim nos concede. Vamos nos curvar diante de Deus em oração, suplicando a Ele a graça para a exposição da palavra do Senhor nesta noite. Pai, usa-me, somente quero ser instrumento do Senhor para a glorificação do Teu nome, na exposição, Pai, desta palavra do Senhor, deste salmo, e ajuda-nos, ó Deus, que Ele fale muito profundamente ao nosso coração nesta noite. Visita esta casa, visita este coração, visita esta família e fale através desta palavra. Por favor, eu só quero ser instrumento do Senhor para chegar a este coração aflito, abatido, temeroso, angustiado, depressivo. Ó Deus, traga cura para esta família, traga restauração para este lar, traga salvação para esta família. Meu Deus, tenha misericórdia de nós. Nós assim te pedimos, em nome de Jesus, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Bíblia então aberta, conforme de costume. Qual é o seu refúgio? Qual é o seu refúgio? É meu tema nesta noite. O Salmo 91, ele é um salmo bem conhecido, queridos irmãos e irmãs. Muita gente mantém uma Bíblia aberta nele, na casa, ou no comércio, na loja, seja onde for, mantém a Bíblia aberta no Salmo 91. Por quê? Porque para alguns, este Salmo 91 é como se fosse uma simpatia. Aberto, porque ele é aberto na sua casa, ele diz que praga nenhuma chegará, nada vai acontecer na sua vida. Não, não é assim. Tem até gente que deixa a Bíblia aberta, ou a Bíblia no carro, achando que a Bíblia no carro é instrumento para salvar de acidente. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não é assim. Isso não é amuleto. Se tiver Bíblia no carro para você chegar lá na casa de alguém e ler, tudo bem. Mas deixar a Bíblia no carro para ser um amuleto, para sorte, para te livrar de acidente, você está enganado. O carro bate, pega fogo, a Bíblia queima e tantas outras coisas vai acontecer. Certo? A única coisa que de fato nos livra é Deus. Somente Deus. Para outras pessoas, este salmo é uma realidade. O Salmo 91. Trata-se, portanto, de um salmo para tempos de risco e de terror, como este que nós estamos enfrentando, ele é muito atual, atualíssimo, como nós estamos enfrentando ao redor do mundo em relação ao próprio coronavírus. Enquanto que o Salmo 90, autor Moisés, foca nos problemas da vida, de fato, a velhice, aquilo que chega até você com a velhice, os problemas que a velhice traz. O 91, ele vai falar, portanto, o Salmo 91, ele vai nos dizer sobre os perigos. Por isso que eu escolhi este salmo na orientação de Deus e orando a Deus, para que este salmo falasse e que fale profundamente ao meu coração e também ao seu coração. E é impressionante como o Salmo 91 ele é atual. No início lá do sermão, quando eu pedi para você pegar a Bíblia, sua Bíblia, eu falei, olha, o Salmo 91 é anônimo. Por quê? Alguns chamam de salmo órfão, porque nós não sabemos de fato, irmãos, viu, quem é o autor do Salmo de número 91. Mas está aqui na palavra de Deus, está no canto das Escrituras Sagradas, para nos inspirar a enfrentar os perigos da vida com fé e esperança, sem perder o amor. Neste salmo, ele é dividido em 3 momentos, ou 3 listas. O Salmo 91 é dividido em 3 momentos. E os 3 momentos, portanto, são 3 listas. 3 listas. Quais as listas, pastor? Listas. Bom, a primeira é uma lista de qualidade. Vai nos mostrar as qualidades de Deus. Depois nós temos uma outra lista, que é a lista de perigos, que o Salmo também nos aponta.
E em terceiro lugar, nós temos uma lista de promessa. Então, uma lista de qualidades, Deus, começa com Deus, uma lista de perigos que nós vamos enfrentamos na vida, porque viver é perigoso, e uma lista, portanto, de promessa para o nosso coração. Então, mantenha sua Bíblia aberta, por gentileza. Nós vamos, então, à primeira lista, uma lista de qualidades. Versos 1 e 2. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. A primeira coisa, meus amados irmãos, que o Salmo 91 faz é proclamar bem alto o nome de Deus. Ele já começa, portanto, com o nome de Deus. E ele faz isso, meu irmão e minha irmã, usando, portanto, nos dois primeiros versos, 4 diferentes títulos para o Senhor do Salmo, o Senhor da nossa vida. Então, uma tradução bem literal no original hebraico diria mais ou menos assim, porque ele vai falar sobre os 4 títulos de Deus, ou os nomes de Deus desse salmo. O que habita no esconderijo do El Elyon e descansa à sombra do El Shaddai, diz ao Jeová ou a Yahvé, meu refúgio e meu baluarte, Elohim, Elohim, meu em quem confio. Versículos 1 e, portanto, o versículo de número 2. Aqui, irmãos, por que o Salmo de fato começa dessa maneira? Por quê? Porque não existe modo melhor de iniciar uma batalha, irmãos. Os autores bíblicos usavam diferentes nomes ou títulos para se referir, portanto, ao Criador. E cada um desses nomes tinha, portanto, um propósito de destacar suas qualidades e atributos. Estamos falando de Deus. Só que, em certo sentido, Deus não precisa de nomes, porque Ele é o único e Ele deve ser chamado apenas de Deus. Mas o nome também pode ser usado para destacar as virtudes de uma pessoa. E neste último sentido, Deus tem muitos nomes porque possui inúmeras virtudes. Então, ao iniciar a sua luta, mencionando alguns dos nomes de Deus, o autor do Salmo 91 estava lembrando a si mesmo e a seus inimigos quão maravilhoso era aquele a quem ele servia. Você já deve ter escutado aquela frase que diz assim: não diga ao seu Deus que você tem um grande problema. Diga ao seu problema que você tem um grande Deus. Isso é uma frase comum que eles falam por aí. Pois bem, foi exatamente isso que o salmista fez. Comece a sua luta recordando a você e aos seus adversários as virtudes do Senhor. Então, quando Davi se posicionou contra o gigante Golias, lá, portanto, em 1 Samuel, que nos reporta essa história, ele disse então para Golias: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, diz Davi, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Está lá em 1 Samuel, no capítulo 17, versículo 45. Então, querido, siga o exemplo de Davi. Coloque o nome do Senhor entre você e seus adversários. Coloque o nome do Senhor entre você e os seus problemas. Coloque o nome do Senhor entre você e as suas dificuldades.
entre você e as suas lutas, entre você e os seus dilemas, entre você e os seus medos, a sua crise, a sua angústia, a sua depressão, a sua ira, o seu rancor, seja lá aquilo que você estiver vivendo. Coloque o Senhor entre você e aquilo que você está vivendo. Creia nisso, no nome do Senhor Jesus Cristo, porque o nosso Deus é um Deus que tem qualidades e tem mostrado isso para você e que tem manifestado isso na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Então, nós vimos aqui a primeira lista, que é uma lista de qualidades de Deus. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem eu confio. E nós vamos vencer no nome do Senhor Jesus Cristo. Agora nós vamos para a segunda lista do Salmo. Eu disse que é dividido em 3. A primeira, uma lista de qualidades. A segunda, uma lista de perigos. E os perigos estão aqui, evidentes. A partir dos versos 3 até o verso 13, na divisão do Salmo, tem, portanto, a lista de perigos. Então, irmãos e irmãs, o Salmo 91 nos fala desses momentos ameaçadores que muitas vezes acabam por nos impedir, irmãos, de sugar todo o néctar da nossa vida. Segundo o salmista, o mundo no qual vivemos é um mundo perigoso. E é mesmo. Eu vou te provar o que ele está dizendo aqui. Primeiro, são os perigos biológicos que enfrentamos. Nós estamos à mercê de enfermidade. O mundo dos micro-organismos, os vírus, os germes, as bactérias, o câncer e uma infinidade de outros perigos que nos assolam. Os versículos 3 e o verso 6 mostram, irmãos, que vivemos num mundo onde a possibilidade da peste é muito real. Olha o verso 3, por favor. Quando ele diz assim, peste perniciosa. Talvez ele estivesse se referindo aqui, no linguajar bem antigo, ao câncer, que nem nome tinha na época, tá? Digamos. No verso 6, quando ele diz assim, que podemos ser cercados pela mortandade que assola o meio-dia, ele pensa numa doença contagiosa, como, por exemplo, o que está atingindo a sociedade hoje atual, o próprio coronavírus, atingindo a sociedade inteira. As pessoas amanhecem bem e ao meio-dia existem milhares de doentes e até mortos, contabilizados em 24 horas, como todos os dias nós somos informados no jornal R7 da Record. O salmista declara que a doença e a morte estão sempre na porta a qualquer momento e a qualquer hora da nossa vida, porque nós estamos entregues à morte o dia todo, nos diz a palavra de Deus. Então são os perigos biológicos. Segundo, perigos circunstanciais. O verso de número 5 diz assim, da seta que voa de dia, verso 5. Coisa fortuita, vítima da irresponsabilidade do outro, bala perdida, bêbado no volante, viciado que rouba, ladrão que mata, etc, etc. O verso 12 diz assim, não tropeçares de alguma pedra, verso 12. São as circunstâncias inesperadas, a casualidade, o tropeço, as pedras do caminho, os obstáculos da trajetória, as coisas que ninguém planejou, a hora, o local e a maneira inesperados. Aquilo que você não contava, a notícia trágica e indesejada.
o diagnóstico impensado ou impensado que chegou até você, aquela notícia no meio da noite, tudo isso, perigos circunstanciais. Terceiro perigo que ele cogita, portanto, no Salmo, ele menciona, portanto, no Salmo, são, portanto, o perigo dos transtornos psicológicos. Até isso, pastor, transtornos psicológicos, sim. Aquelas coisas que atingem a alma da gente, as emoções, a mente, a subconsciência, o ser mais profundo da nossa alma. O verso de número 5 ele diz assim: terror noturno, ansiedade, o medo, o pânico, depressão, o terror noturno. Ele menciona ainda no verso 15 a angústia. Ele diz, na sua angústia, a adversidade, na outra tradução, a angústia e a tristeza, o estresse, fruto de traumas e longas tribulações, ou de algo que não tem nem mesmo explicação, excesso de pressão, ou de trabalho, e tantas outras coisas que podem, portanto, nos assolar. Além do perigo dos transtornos psicológicos, o autor também aqui, o salmista, coloca o perigo dos desajustes sociais. Como? Aqueles perigos produzidos pela sociedade, pela conjuntura, pelo ajuntamento das ações humanas, perigos que brotam, que nascem das reações interpessoais pelo fato de você estar vivo numa determinada sociedade, num certo contexto de experiência humana, aonde você foi inserido. Diz o verso 7 que caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Aqui fala da vida nos tempos de guerra e violência urbana, mundial. Narra também aqui a história dos que falem financeiramente, daqueles que perdem tudo que construíram, fé, família, fortuna, felicidade e tantas outras coisas. Veja o verso 8. Ímpios. Aqui, irmãos e irmãs, descreve os perversos que vivem por perto, que estão ao alcance da mão, que penetram na casa, na igreja, no trabalho, tornam-se sócios, empregados ou patrões. São gente raivosa, dentes afiados e ferozes, atitudes agressivas, iracunda, de coração ruim, que chega muito perto da gente para ferir, para prejudicar, para nos maltratar, para nos machucar. Além disso, em último lugar, tem o perigo dos ataques espirituais, porque o Salmo fala de 5 perigos. E por último agora, os ataques espirituais. O verso 13, ele diz assim, ele fala, portanto, do passarinheiro. O verso 13 fala, portanto, do passarinheiro. No verso 3, ele fala do laço do passarinheiro, desse ser ardiloso que monta arapucas, prepara laços, planeja situações de profunda ameaça na minha vida e na sua vida. É o diabo. Ele age, irmãos, de maneira mais manhosa e sutil possível para prendê-lo, cativá-lo, destruí-lo, arruinar-lhe a vida, condicionar-lhe a mente, limitar o seu futuro nas suas perspectivas. Depois o verso 10, o verso de número 10, ele vai falar, meus amados irmãos, da força das pragas malignas. Na expressão, praga nenhuma chegará à sua tenda, praga nenhuma chegará à sua casa. A referência não é, portanto, as pestes mencionadas no contexto anterior, não. Agora aqui, o salmista tem em mente algo relacionado à maldição, à praga mesmo. É como se estivesse pensando lá em Balaão. Lembra daquele texto de Balaão?
Balaque contrata Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Então Balaão vai lá e tenta amaldiçoar. Literalmente roga praga. Mas não consegue em momento algum atingir, pois a palavra de Deus diz que contra Israel a adivinhação não vingava, praga nenhuma o alcançava. E se estamos cercados de tantos perigos, meus amados irmãos e irmãs, se inimigos dos mais variados tipos lançam seus ataques contra nós, é preciso que estejamos, meus amados irmãos e irmãs, sempre de olhos abertos. Temos que ser sóbrios e vigiar, conforme diz o apóstolo Pedro escrevendo a sua primeira epístola no capítulo 5, verso 8. Devemos revestir-nos da armadura de Deus, da palavra de Deus, conforme diz o apóstolo Paulo lá em Efésios no capítulo 6, versículos 13 a 18. Precisamos, irmãos, vigiar e orar, estarmos atentos. Vigiar, tem muita gente que vigia, mas não ora. E tem muita gente que ora, mas não vigia. Então é vigiar e orar, conforme disse o Senhor Jesus lá em Mateus, no capítulo 26, verso 41. Irmãos, irmãs, a situação é séria demais para nos darmos ao luxo de ficarmos, portanto, desalentos. Uma lista de qualidades, uma lista de perigos nos Salmos. No Salmo que nós lemos, Salmo 91, perdão. Agora nós vamos, portanto, para a última lista, que é uma lista de promessas. Versículos 14 a 16, eu disse, portanto, 3 momentos dos Salmos. Uma lista de qualidades que começa com Deus. Os 4 nomes de Deus nós vimos, portanto, nesta noite, a respeito dos atributos de Deus, das qualidades de Deus, aqui no verso de número 1 e verso 2. Depois nós vimos uma lista de perigos que estamos expostos, porque viver é perigoso. É perigoso. E agora, nós estamos vendo uma lista de promessas. Aonde, pastor? É a última parte do Salmo 91, porque vai do versos 14 até o verso de número 16. Porque a mim se apegou, com amor eu o livrarei, pô-lo-ei eu a salvo, porque conhece o meu nome, ele invocará e eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. O servo de Deus precisa estar sempre alerta. Entretanto, é igualmente importante que ele jamais se entregue ao desespero, porque viver é perigoso, mas também eu não posso me entregar ao desespero. Não há motivo, meus amados irmãos e irmãs, para que um cristão viva apavorado ou então paranoico. Se por um lado o Salmo 91 traz uma relação de perigos, por outro, ele então nos apresenta uma lista ainda maior de promessas. Bendito seja o nome do Senhor. E aqui, irmãos, ele nos lembra o fato de que Deus é o nosso refúgio, conforme ele diz aqui. Ele diz no verso de número 2, meu refúgio. A esse respeito, depois ele volta novamente no verso 9, dizendo: o Senhor é o meu refúgio, e de que estamos, portanto, seguros, debaixo dos seus cuidados de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, você que está me assistindo agora nesse instante, o Senhor nos garante a sua proteção. Pois ainda que milhares caiam ao nosso lado, nós não seremos atingidos, conforme diz o verso de número 7. E ele afirma que mal algum nos sucederá, verso de número 10. Declara que enviará anjos para ajudar-nos. Anjos
são agentes de Deus a serviço do próprio Deus. Os anjos servem ao Deus. E esse momento aqui, ele diz também que ouvirá as nossas preces. Verso de número 15. Ele me invocará e eu responderei. A razão de tudo isso: o Senhor agirá em resposta à confiança que depositamos nele. Porque a mim se apegou com amor, verso 14. Ele diz: eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Confia em mim, depositou a sua confiança em mim. Então, meu irmão e minha irmã, vale a pena confiar no Senhor. Deus é singular em seu amor e em seu cuidado para conosco. Bendito seja o nome do Senhor. O profeta escreveu: porque desde a antiguidade não se ouviu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Isaías capítulo 64, verso 4. O Criador do universo trabalha em nosso favor. Bendito seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Nós não estamos jogados, largados, abandonados, contando com a sorte, contando com o azar. Não, irmãos. E a Bíblia nos diz que Ele faz isso porque nós merecemos, e sim porque nós confiamos. Na verdade, não é porque nós merecemos, mas é porque nós confiamos, porque nós não somos merecedores de absolutamente nada de Deus. Nós não somos dignos de recebermos absolutamente nada desse Deus, mas é a graça dele, é a misericórdia dele, é o amor dele, e porque nós também confiamos nesse Deus. Por isso, meu querido, a tarefa mais urgente de qualquer ser humano é confiar em Deus. Nesses dias de pandemia, nesses dias de desespero, quem é o seu refúgio? Você tem confiado em Deus? Você tem se aproximado mais de Deus? Você tem sido fiel a este Deus? Nesses tempos difíceis, você tem crescido mais? Tem conhecido mais a Deus na intimidade com Ele? Como tem sido o seu relacionamento com o Senhor? Como tem sido? Infelizmente, com muita facilidade, irmãos, nos inclinamos à desconfiança e muitas vezes nem de fato seguimos a Deus conforme Ele merece. Duvidamos às vezes, vacilamos, perdemos a serenidade. E este é o erro que precisamos evitar a qualquer custo, meus amados irmãos. Então, nesta noite, nesta hora, a palavra de Deus para nós é: acalme o seu coração. Acalme o seu coração. Viva os seus dias sem medo ou sobressalto. Diga para o Senhor, fale para Ele: Tu és o meu refúgio, Tu és o meu baluarte, Tu és o meu Deus em quem eu confio. Tu és o meu Deus em quem eu confio. Fale para Deus, verbaliza para Deus, diga para Deus: ó Deus, eu não tenho outro Deus, eu só tenho o Senhor. Faça como o apóstolo Pedro um dia falou para o Senhor Jesus: para onde vamos, Senhor? Se só Tu tens palavra de vida eterna. Para onde nós vamos? Nós não temos mais para onde ir, nós não temos mais para onde correr, porque nós só temos o Senhor, Pai. Então diga para Ele nesta noite, verbaliza o seu coração para esse Deus que você serve. Diga para Ele que você o ama, que você é pecador, que você falha, mas que você tem um desejo enorme de acertar, de caminhar com Ele, porque Ele é um Pai de amor, um Pai de misericórdia. Bendito seja o nome do Senhor. Coloque, meu querido, a sua confiança em Deus e espera nele. Sabe por quê? O Senhor cuidará de você. Se Ele tem cuidado até aqui, pastor, mas eu posso sofrer. Isso tudo que o senhor falou aqui no texto pode chegar até a minha vida? Pode.
Ele pode permitir que isso chegue até nós, sim, pode. Mas Ele nos dará força para a gente suportar os reveses da vida, as dificuldades da vida, os sobressaltos da vida, as lutas da vida. É Ele que nos guarda e nos protege. A nossa vida está nas mãos dEle. Lembra do início do sermão? O tema, qual é o seu refúgio? Eu quero terminar com essa pergunta. Qual é o seu refúgio? Essa é uma pergunta da maior importância, principalmente se, como seres humanos finitos, enfrentamos momentos de crises e ameaças. Muitas pessoas estabelecem por refúgio a sua riqueza, a sua popularidade, a família, ou mesmo até a própria religião. Entretanto, meus amados e queridos irmãos e irmãs, em nenhuma dessas instâncias alcançamos a perfeita segurança. Sabe por quê? É preciso que façamos de Deus o nosso esconderijo e o nosso porto seguro nas horas mais difíceis. Se você está sob algum ataque, algum tipo de ataque, chegou a hora de você dar o seu grito de guerra. Não é um pensamento positivo, como muitas pessoas creem no pensamento positivo. Pensamento positivo que vai passar. Não, não é pensamento positivo não. É Bíblia mesmo. Lembre a sua própria alma, conforme diz o salmista nesse grito de guerra, de luta. Lembre a sua própria alma como é grande o Deus que você serve. É o meu refúgio. É o meu baluarte, é o meu Deus, é em quem eu confio, e não há outro além dele. Eu não tenho confiança em nenhum outro ser, a não ser esse Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então lembre a sua alma quem é o seu Deus, fale para ela. Deixe bem claro para os seus inimigos que você avança não é na sua força, não é no seu diploma pendurado na parede, não é na sua conta bancária, não é pelas suas amizades que você tem aí fora com as pessoas, mas você vai vencer por causa de Deus, por causa dele. A dependência nossa é desse Deus. E assim, eu não tenho dúvida, meu amado e querido irmão, você atravessará em segurança o campo minado das adversidades, porque viver é perigoso, mas você chegará protegido em nome do Senhor Jesus Cristo, no lugar do seu descanso, porque a palavra de Deus diz que há um lugar de descanso preparado para nós. Bendito seja o nome do Senhor. Há um repouso absoluto para nós na eternidade, para aqueles que confessam a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, aqueles que já abriram o coração para Jesus, aqueles que convidaram Jesus para entrar no seu coração, para ser o seu Senhor, para ser o seu Salvador, aqueles que aceitaram o sacrifício expiatório de Jesus da cruz. Esses vão desfrutar do descanso eterno. Então há um repouso para você na eternidade com Jesus. Somente para aqueles que têm a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então nesta noite, busque Jesus, corre para Jesus, convida Jesus, se arrependa dos seus pecados, se quebranta diante dele e busque a Ele para entrar na sua vida, no seu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo, e desfrute de um repouso bem preparado na eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Quem é o seu refúgio? Eu espero que o seu refúgio seja o refúgio do salmista, igual do salmista. Senhor, meu refúgio, meu baluarte, meu Deus, em quem eu confio, a quem eu deposito toda a minha confiança, e eu vou viver tranquilo, esperando nele. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.
Deus, Tu és o meu Deus forte, a minha fortaleza, minha alma tem sede de Ti, Senhor, com júbilo nos lábios, Te louvo, ó meu Rei, debaixo de Tuas asas encontro abrigo. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, a minha fortaleza, minha alma tem sede de Ti, Senhor, com júbilo nos lábios, Te louvo, ó meu Rei, debaixo de Tuas asas encontro abrigo. Te louvo e Te bendigo, porque és bendito, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. Te louvo e Te bendigo, porque és comigo, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. Te louvo e Te bendigo, porque sempre és comigo, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno, eterno, ao Deus eterno. Glórias ao Deus eterno, eterno, ao Deus eterno. Glórias ao Deus eterno. Que bom. Depois da equipe de louvor, nós vamos orar, agradecendo a Deus por esse momento, pela palavra, o Salmo 91 exposto nesta noite ao nosso coração. 3 momentos. 3 momentos. O primeiro momento é uma lista, as 3 listas, né? Os 3 momentos do Salmo são as 3 listas. Uma lista de qualidades, uma lista de perigos e uma lista de promessa para aqueles que descansam no Senhor. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque Tu és mesmo o nosso refúgio. Tu és o nosso Senhor. Tu és o nosso Salvador. Tu és o Deus de misericórdia. Tu és o Deus da compaixão. Tu és o Deus da nossa vida. Nós não temos outro Deus a não ser o Senhor. Pai, nós queremos confessar para o Senhor que se o Senhor não tiver misericórdia de nós, quem mais terá, Deus? Pai, se o Senhor não tiver misericórdia da nossa vida, se o Senhor não estender o Teu amor sobre nós, o que será, Pai, das nossas vidas? Tenha misericórdia desse servo pecador que vos fala. Oh Deus, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia da Tua igreja, tenha misericórdia do Teu povo. Pai, nós não somos nada, Pai, nada. Nós somos carentes, nós somos dependentes do Senhor, Pai. Nós precisamos da Sua ajuda, Pai. Por favor, ajuda-nos, socorre-nos. Ajuda-nos a viver neste mundo perigoso, Pai. Mas ajuda-nos também a crer que há uma morada para nós, há um repouso para nós, que o Senhor foi preparar naquele grande dia, que o Senhor foi preparar para nós quando o Senhor venceu a morte, venceu o diabo, venceu as trevas. Bendito seja o nome do Senhor. Pai, obrigado por esta certeza. Aplica isso no coração deste aflito, desse desesperado, desse machucado, desse abatido, desse depressivo, desse oprimido. Tem misericórdia. Visita esta casa. Pai,
Visita a tua igreja nesta hora. Visita o teu povo. Nós te pedimos assim, em nome de Jesus, hoje e para sempre. Amém. Recebam as bênçãos, amados. Que a graça do Senhor, Deus o Pai, as ternas consolações, o poder do Espírito Santo de Deus, repouse sobre sua vida, meu amado irmão e irmã, sendo o seu refúgio, sendo o seu baluarte, sendo o seu socorro, sendo o seu refúgio mais próximo da sua alma. Que a bênção de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ser com a sua casa, ser com o seu namoro, ser com a sua empresa, ser com a sua família, ser com os seus negócios, hoje e para sempre. Amém. Amém. Graças a Deus, estamos chegando ao final, queridos, que bom, que alegria. Nós queremos convidá-los para que no próximo domingo, se Deus quiser, dia 30 de agosto, nós estaremos no templo, se Deus quiser, no templo. Então no próximo domingo nós vamos voltar para a igreja, aquela reabertura gradual, tá bom, irmãos? No próximo domingo, mas o canal também vai ter o mesmo sermão da noite que vai acontecer aqui, você vai assistir na sua casa também, você que está impossibilitado de vir, você que faz parte do grupo de risco, obviamente, não é verdade? Então no próximo domingo, dia 30, se Deus quiser, nós estaremos, portanto, do retorno gradual da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras. Amanhã nós vamos colocar um vídeo às 19 horas, um vídeo aí para os membros da nossa igreja. Então amanhã fique sintonizado, porque nós teremos um vídeo informando aos irmãos e irmãs como será, portanto, o nosso retorno à igreja depois desse tempo aí parados. Combinado? Amanhã, 19 horas, o pronunciamento do reverendo Gessimar na sua casa, dando todas as informações a respeito do que vai acontecer no nosso retorno. Combinado? Um grande abraço. Te vejo amanhã. Tchau.